Por que a Bíblia relata sentenças sobre várias nações? Será que podemos extrair alguma lição desses relatos? Você já deve saber que o livro de Isaías não foi escrito em ordem cronológica. É por esta razão que no capítulo 10 você encontra uma profecia sobre a Assíria. E agora, no capítulo 13, você encontra uma profecia contra a Babilônia. É interessante notar que quando a profecia do capítulo 10 sobre a Assíria é citada por Isaías, ele estava falando exatamente dos seus próprios dias, ou seja, os dias em que ele estava vivendo. Porém, no capítulo 13, na profecia contra a Babilônia, ele estava falando de algo que ainda iria ocorrer, que não é dos seus dias. Veja o que diz Isaías capítulo 13, verso 1. Diz o seguinte: sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Muitos estudiosos acreditam que as profecias de Isaías nem sempre seguem uma ordem cronológica. Isso é evidente quando lemos o texto. Veja o que diz o livro Isaías, Introdução e Comentário, da série Cultura Bíblica, na página 144. Diz o seguinte: é provável que, juntamente com outras profecias a respeito da Babilônia, esta do capítulo 13 date do último período de Isaías. De qualquer forma, ela pertence ao segundo grupo de suas profecias, ou seja, ela não faz parte do grupo de profecias que trata da Assíria ou do período em que viveu Isaías. Sendo assim, essa profecia ela é de um período posterior. Mas a pergunta é, por que essa profecia aparece agora no capítulo 13 de Isaías? Na verdade, é que precisamos entender os propósitos de Deus para o seu povo, para os fiéis, mas também entender que Deus deu a oportunidade para aqueles que não o aceitaram de se arrepender e se voltar a Ele. Deus não permite que nada aconteça sem antes avisar o povo do que vai acontecer. Mostra em visão a Isaías o resultado do caminho do povo. O que ocorreria com o povo da Babilônia se continuassem desta forma que estavam vivendo. Porém, de forma alguma o povo babilônico ouviu a voz de Deus. Na verdade, em nenhum momento a Babilônia no período de Isaías foi uma ameaça, mas se tornaria uma ameaça no futuro, pois o caminho que eles estavam trilhando não era o caminho que Deus gostaria que eles tivessem. Lembrando que o povo de Deus deveria ser o centro, ou seja, atrair todos os povos a cultuar ao Deus verdadeiro. Porém, nada disso ocorreu. Muitas vezes o povo acabava assimilando a cultura dos pagãos, ao invés dos pagãos assimilarem a cultura do povo de Deus. Mas o mais importante aqui é destacar o papel do orgulho para o povo babilônico. Todos os que rejeitaram a Deus viveram de certa forma com orgulho, acreditando que eram mais do que realmente eram. Esqueceram que somente Deus era o único a ser adorado e esqueceram também de buscá-lo para seguir o caminho. Agora, como associar um Deus amoroso com consequências tão terríveis descritas no capítulo 13 de Isaías? Só há uma forma de entender este capítulo. É percebendo que Deus quer exterminar o pecado, porque o pecado traz mal para o ser humano. Mas se o ser humano agarrar o pecado e não quiser se libertar dele, ao destruir o pecado, o ser humano também acaba sendo atingido. Será que não chegou a hora de largarmos o pecado e nos afastarmos dele, para que o pecado seja destruído e os pecadores sejam perdoados? É exatamente isso que Deus oferece. Precisamos nos afastar do pecado, nos tornarmos perdoados ao invés de pecadores. E assim a graça de Deus nos alcança, e esse Deus amoroso que trata com misericórdia a cada um dos seus filhos, fornecendo a todos nós a salvação. Por isso, precisamos agarrar a salvação e afastar o pecado, pois ele causa destruição.